Salve a todos, salve a todas. Vamos começar mais um encontro. Hoje eu estou aqui com Liliane Moreira, que vai conversar conosco muito sobre um livro que ela deu uma palha para a gente nas nossas conversas às quartas-feiras sobre família. Aí ela citou esse livro, Mesmo Rio, e nós vamos aprofundar um pouco na temática desse livro, proseando aqui. Eu vou deixar ela se apresentar, nós vamos tentar engatar e enganchar muito com a questão relacionada à família, mas isso é uma outra parte que inicialmente nós vamos ouvi-la. Vou quietar aqui para ouvir Lili. Muito obrigado por você ter dado esse seu tempo para prosear conosco aqui, querida. Pois muito bem, boa noite. Meu nome é Liliane, sou uma mulher negra que está com um brinco prateado e grande, tenho cabelos curtos, uso óculos de aro marrom, de metal, estou com uma blusa preta, batom rosa, atrás de mim tem uma cortina vermelha e um fundo de parede branca. Bom, sou educadora em museus, melhor dizendo, turismóloga, especialista em patrimônio cultural, e sou também apresentadora do programa Afrolivros, da Web Rádio Griot. É um projeto de comunicação idealizado pelo educador, ator e agitador cultural Ângelo Dias, que é um amigo e um colega muito querido. Bom, e aí eu trouxe esse livro e indiquei para o Kelsen porque achei que casava muito, não só com a temática dos encontros que estão sendo conduzidos magistralmente por ele às quartas-feiras, mas também porque é um tema que ele casa muito com a filosofia clínica. Não vou me aventurar a falar deste campo, né, porque aqui temos um especialista da área, que é o Kelsen, mas do pouco que eu entendo do que seja filosofia clínica e dos campos que ela toca, eu penso que este livro casa muito e logo já fiquei muito empolgada para falar com o Kelsen a respeito dele. Antes de falar do livro, é preciso apresentar a autora dele. É uma mulher negra, ela se chama Elisama Santos, ela nasceu na Bahia e, além de escritora, ela é também psicanalista e palestrante. E a área de atuação da Elisama são os relacionamentos, a educação não violenta, e isso é essa aí mesmo, a educação não violenta e também a comunicação não violenta e a educação parental. E esses temas, eles, de acordo com a Elisama, eles são importantes de serem desenvolvidos para que a gente cultive em nossa sociedade relacionamentos em família ou em comunidade mais saudáveis. Bom, e Elisama, além do livro que eu vou falar daqui a pouco, ela já publicou Conversas Corajosas, que é um livro que eu recomendo muito, muito a leitura, Educação Não Violenta e Por que Gritamos. E aí, ela trouxe em 2022, lançou em 2022 o livro No Mesmo Rio. E aí, esse título, ele vem de uma fala do filósofo Heráclito, não se encontra as mesmas águas e nem se é a mesma pessoa, né? Eu acho essa frase muito interessante e ela foi muito feliz
com a escolha, aliás, na inspiração para a escolha desse título, porque, de fato, né, durante a vida, a gente passa por inúmeras modificações. O que se pensa hoje não é a mesma coisa que vai se pensar amanhã. Dentro dessa leitura, as relações familiares, que é o mote deste livro. E aonde que está posto o mesmo rio nessas relações familiares que a Elisama vai tratar aqui? Vai estar num ponto muito importante que, por vezes, em nossa sociedade vai gerar algo de polêmicas, de contestação, quando se trata, e hoje cada vez mais é um assunto em voga, que é na relação da mãe com os filhos. E aqui, esse elemento no mesmo rio, essa metáfora, ela está dizendo dessa relação maternal, que é no sentido de uma mãe não é a mesma mãe para todos os filhos. E depois eu me lembrando que de uma consulta que eu fiz em terapia, lá na terapia cognitiva comportamental, com uma psicóloga que me atendia uns 5 anos atrás, ela trouxe, relembrando aqui, enquanto eu fazia o roteiro, né, para nosso encontro de hoje, eu lembrei de uma fala da psicóloga que dizia também a mesma que a Elisama aborda no vídeo, que se uma mãe vai falar uma mensagem, uma recomendação, um conselho, enfim, para um filho, ou chamar a atenção, não vai ser... Um filho vai entender de uma forma, o outro vai entender de outra maneira. Talvez a maneira que ele primeiro entendeu vai ser mais traumática do que para esse aqui. Então, é o que está posto nesse livro. E aí, nesse universo, a gente acompanha a história da família Soares, que é formada pela mãe, Maria Lúcia, pelo pai Benedito, pelos filhos Lucas, Rita e Marília. Isso, são os 3. A Rita, no caso, foi a última filha, né? A filha caçula. Lucas é o primeiro filho e a Marília é a segunda filha. É importante falar dessa ordem que cada filho ocupa nessa família. Isso vai ser muito importante durante o desenrolar da história. Bom, e aí eu vou colocar um pouquinho sobre o perfil de cada personagem, que traz alguns pontos bem, bem interessantes para a gente pensar sobre cada um. Que é o seguinte: a Maria Lúcia, que é a mãe, é uma mulher negra, muito batalhadora em sua juventude. Ela, com muito curso, entra na faculdade, e aí, só que nessa parte aqui, eu quero trazer um pouquinho do perfil de cada personagem. Então, vamos começar pela mãe, a Maria Lúcia. Maria Lúcia é uma mulher negra, bastante batalhadora em sua juventude. Ela nasce na zona rural, em uma família grande e tal,
em uma época que tinha-se, as famílias tinham muitos filhos e uma possibilidade mínima de conhecê-los. E quando a autora fala disso, ela talvez queira dizer dessa necessidade de diálogo que muito se divulga hoje, entre psicólogos, enfim, educadores infantis, que é dessa necessidade de se propor uma educação que ela é mais amorosa com a criança, no sentido de conhecê-la, de saber seus gostos, de saber quem é aquela criança, de orientar para que ela desenvolva seus talentos, enfim, foi assim que eu entendi. E, bom, ela é a irmã mais velha dessa família, e aí assumiu o cuidado com os filhos, com os irmãos menores. Aí ela vai para uma cidade maior, aos 18 anos ela entra numa faculdade, e aí ela divide o tempo de faculdade dela com trabalhos irrisórios. E ela sonhava muito com o diploma. Eu acho que Então descongelou. Isso. Aí então ela esperava, né, muito ansiosa, quando ela conquistaria o seu tão sonhado diploma universitário. Ela consegue, porém ela não era aceita nem como secretária. E vai, enfim, tentar inúmeras entrevistas e tal. E aí, de repente, ela vai conhecer, no dia que ela foi a uma entrevista, o Benedito, um rapaz de sorriso fácil, muito amável, muito tranquilo. E a chegada desse homem na vida dela trouxe outra perspectiva de vida. Se ela antes sonhava com um trabalho, enfim, com uma ascensão social, o sonho de exercer a formação num caminho tão árduo durante a sua graduação, agora ela sonhava com uma casa bonita e organizada. E aí tem até uma passagem que a Elisama fala que ela troca a ascensão de escolher a roupa com que ia às entrevistas de emprego pela escolha do jogo de jantar ideal. Mas não que uma coisa anulasse a outra. Mas ela sentia que precisava escolher. E ela não tinha mais forças para olhares tortos e nãos, nem para responder se ela teria filhos e quem cuidaria deles para ela poder trabalhar. Aí tem uma passagem muito interessante aqui que a Elisama fala que a Maria Lúcia ela não se casa por amor ao marido, mas por amor ao que ele representava, que era a família, a tranquilidade e a saída da casa da tia com quem ela morava quando migrou do interior para uma cidade maior. E um sustento que lhe pedia em troca do que já sabia fazer. Afinal, as tarefas domésticas fizeram parte da vida dela desde sempre. Casou porque era o caminho que parecia mais fácil, até a verdadeira vida adulta. Bom, então, a avaliação que eu faço, a análise que eu faço desse personagem enquanto leitura, é que Maria Lúcia me parece que pelo seu contexto de vida, um contexto muito duro de vida, ao longo do casamento, ela vai ser uma mulher que ficava num eterno vir a ser. Os papéis estavam bem demarcados entre ela e o Benedito, porque ela era a mãe, a esposa, a dona de casa, que mantinha tudo impecavelmente,
cuidadoso, e mas ela não. Há passagens no livro que vão dizer de que ela para se olhar, mas até esse tempo do parar para se olhar, observar o seu interior, entender que mulher era aquela que ocupava aquele corpo, era algo pouco corriqueiro na vida dela, digamos assim. Ela tem o primeiro filho, que é o Lucas, que ela caracteriza como uma gravidez tranquila e fácil, e que o menino ele chorava pouco e dormia muito. Era um bebê perfeito. Os cuidados com a casa e a criança ocupavam todo o dia. E o tempo passado entre mamadas e fraldas brancas estendidas no varal. E aí ela nunca havia pensado no conceito de felicidade. Mas diante das referências que tinha em sua história, se sentia feliz. Bom, e aí, olha só que interessante essa passagem. Esse filho, o primeiro filho, o Lucas, ele traz de presente a percepção de que a maternidade era algo enorme. Ele era a materialização da própria potência. Se homens transformar a vida de uma mulher, ela havia feito um homem. E haveria poder maior que esse? E aí, só que aí, com o tempo, ela voltou a sentir falta de alguma coisa. E aí ela ouvia o sorriso do filho e isso apagava as noites mal dormidas, as ausências das amigas, enfim. Mas aí, isso aí não compensava a dor das entrevistas que não podia fazer porque era mãe. Ausência de creche, já que havia ausência de creches confiáveis em casa, ou preocupação incessante, a culpa por cada gripe ou queda da criança. E o sorriso do menino não compensava o peso de exercer a maternidade em uma sociedade que gosta de mães apenas uma vez ao ano. Bom, e aí surge uma menina, que é a segunda filha, que nasceu em um parto fácil, mamou sem dificuldade e demandava o mínimo possível. Fácil. Passou a ser uma palavra excelente para defini-la. Ela não chegou completando a mãe ou fazendo-se sentir grande como o irmão, mas recebeu desde muito nova a função de ser mais uma mulher na família. É a Marília, aqui a segunda filha. Ela chegou para dividir a responsabilidade pelos cuidados com a casa, para que a mãe nunca mais ficasse só. Ela cresceu acreditando que os meninos não sabem cuidar e as meninas são diferentes, têm a obrigação de fazer companhia às mães. Com a filha ela conversava, falava mal do marido, reclamava da vida, dava os conselhos que não recebeu. Com um ano, a Marília já escutava mais palavras da mãe que qualquer outra pessoa no mundo. Tornava-se uma confidente atenta, uma fiel devota da santa mulher que tanto sacrificou pela família. E aí, bom, depois ela já tem o Lucas, já tem a Marília, e logo, logo chegaria a Rita, a última filha. Uma criança lida como difícil. A Rita era chorona demais, demandante demais, reclamona demais. A Rita era o excesso, a sobra, a ponta não a parada. O prego que pendurou para sempre o diploma de economia na parede de coisas inúteis. Então, essas descrições de Elisama, elas são muito, muito interessantes e, por vezes, a gente acaba entrando muito na história, porque vai ter uma personagem que é a Rita, né? Que é a filha que o tempo todo ela
ela é criticada pela mãe. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma passagem em relação a isso. Vamos ao pai agora. O pai é o Benedito, o Benê. E aí, frases que ele ouvia: era um cara calmo, tranquilo. Caí aqui. Isso. Aí, agora sim. Me ouve? Você me ouve? Ah, tá ótimo. Bom, então falando do pai, como eu ia dizendo, é o Benedito, conhecido também como Benê, um cara tranquilo, muito competente em sua área de atuação. E aí, o Benê era aquele cara que ele não gostava muito de entrar em conflitos familiares. Nessa altura, já com os 3 filhos, a mulher muito exigente, e ela depositou as energias dela todas nesse cuidado da casa, como eu falei antes, nesse cuidado com os filhos. E nesse ponto, o pai, o Benedito, ele vai ter um papel muito demarcado, tão demarcado quanto a mãe, melhor dizendo, que é o papel do provedor. Era o que era esperado dele. E aí vai, em pouco tempo eles ascenderam socialmente para uma casa, economicamente, para uma casa muito bonita, com filhos estudando em bons colégios, tudo muito caprichado, muito bonito, como a Maria Lúcia queria. Porém, havia alguns tratos nessa relação conjugal que eram um tanto quanto tóxicos, né? Porque Maria Lúcia sempre cobrava do Benê uma postura. Olha só, e você não vai fazer nada, você é um idiota. Era o que se ouvia. Se não se falasse, era o que ela pensava quando olhava para ele. E ele até que tentava cuidar da criança, tentar trocar uma fralda, mas aí ele não mexia. Ah, não, peraí, isso é papel dela. Se eu for mexer aqui, acho que não vai ser bom, não vou fazer como ela faz. É, não é meu papel, mas não porque a história mostra isso, não é? Dá uma impressão que ele era omisso, mas não é porque ele era omisso. Ele até queria fazer. Acho interessante muito esses livros, quando eles descrevem cada personagem dentro dessa história que é comum, porque aí a gente tem o olhar não da história por completo, mas também a partir da fala de cada personagem. Aí você entende como que cada um olhou para aquele momento, o que cada um sentiu. E aqui agora, falando do pai, o que fez ele ficar com esse olhar assim, tão distante de conflitos? Num dado momento, o Benê, quando era criança, tinha um pai que era mais agressivo, assim, ensinava ele a revidar qualquer coisa que ele vivenciasse na rua, um bullying, alguma coisa assim. E esse dia ele chega, e num dado dia na casa dele, enquanto criança, ele chega e reclama para o pai. O pai vê ele numa situação que ele tinha sofrido alguma violência de os meninos da rua. O pai, então, a primeira coisa que faz, em vez de acolher ele, é dar um tapa no rosto dele e falar: garoto imbecil, burro, eu disse que se você chegasse em casa machucado por esse moleque, ia levar uma surra. E aí, só que ele não era de conflito, não era a natureza dele. E aí ele passa a vida toda
assim, né? Sem saber. A agressividade não era uma coisa que deixava ele confortável. E se defender, de certa forma, ainda que de forma mais cordial, mas falando de forma firme, expondo seu ponto de vista, não era uma coisa que, a meu ver, a partir da descrição do personagem que Elisama faz, parecia deixar, né, o personagem, o pai dessa família, o Benedito, tão confortável. E aí ele casa com a Maria Lúcia, e aí tem uma coisa aqui que vai falar. A vida com Maria Lúcia, a que a autora vai falar, a vida com a Maria Lúcia era uma vida calma e tranquila. E pela primeira vez na vida entendeu o que era um lar, já que ele vinha de uma família disfuncional, pelas descrições da Elisama. Voltou a gerenciar o escritório do pai e a renda do novo emprego não sustentava o padrão de vida que desejava. Ele trabalhava bastante e se esforçava para dar à mulher os melhores eletrodomésticos, vestidos e sapatos. Por isso, tinha certeza que era um bom marido. E o pai que ele nunca tinha sido. Bom, e quando o primeiro filho nasceu, Lucas, algo mudou dentro de si. Sentia sobre seus ombros uma responsabilidade angustiante. E se não fosse um bom pai? E se dentro dele se escondesse um monstro que morava no próprio pai? Cuidar de alguém seria algo grande demais para as suas capacidades. Evitava pegar o bebê, porque tinha medo de que suas mãos grandes e desajeitadas o machucassem. O choro do menino soava como um alarme que disparava nele o desejo de fugir. E aí tem um lance aqui nessa parte que denota uma coisa que na nossa sociedade tão, enfim, patriarcal e tudo mais, torna o homem pouco participativo da criação de uma criança. Né? Ele fez, muito bom, maravilhoso, mas esse papel é muito para as mulheres. Enquanto que esse papel, uma vez que tem aquele pai, aquela mãe dentro de casa, deveria ser dos dois, dividido ali por igual. Mesmo que ainda haja constituições de famílias em que o pai trabalha fora, que traz os proventos para casa, e a mãe, enfim, a mulher que passa o dia, enfim, com as tarefas domésticas, o pai tem que chegar e contribuir, não uma contribuição simbólica, é importante dizer, uma contribuição efetiva, que cuide da criança, que queira saber sobre o dia da mulher, daquela mulher em casa, que reparta com a mulher a tarefa de cuidado com o filho. É um lance que é muito importante até para a gente criar uma sociedade diferente, né, do que estar com tanta violência, feminicídio, coisas que a gente vem vendo, são heranças de uma sociedade, por mais que a gente esteja em 2024, ainda muito patriarcal, né? E, enfim, com efeitos nefastos, né? De uma criação, enfim, de um arranjo social que precisa muito mudar. Pois bem, e então a Elisama vai descrevendo muito bem essa relação que é de um muito assim, uma mãe que está ali, uma mulher que aparece muito como muito sobrecarregada, apesar de, enfim, foi a escolha que apareceu para ela, foi executar essa tarefa de mãe, e o pai que ele estava ali presente porque trazia coisas, né? Materiais, enfim, para o sustento dessa casa, dessa família, dele próprio e tal. Mas tem um lance muito importante que eu falei agora desse lance do evitar conflitos, e quando eles apareciam, ele ia na padaria e buscava os salgados mais gostosos. Chegava e entregava para os filhos, principalmente para a Rita. Ali, numa determinada leitura que a Rita vai fazer, era uma forma dele acarinhar os filhos. Numa outra leitura que ela faz, ainda da mesma situação, era uma forma do pai se ausentar daquela situação de violências, de momentos vexatórios que a mãe fazia a Rita passar. E fazia porque ela não entendia a Rita, não queria entender, e ela não sabia dar carinho.
e eu acho que ela não sabia dar amor para nenhum dos filhos. Ela elegia, aliás, ela criava para cada um uma imagem, e aí ela lidava com essa imagem. E aí tem a passagem dos filhos, que aí eu vou falar aqui resumidamente. A Rita, eu vou querer ler um trechinho que é bem interessante. Mas o Lucas, ele acabou sendo, enfim, se deu bem na vida, todos eles vão se dar bem na vida, conseguem se formar na faculdade, ter suas profissões, manter um padrão econômico ok, isso é importante frisar. É uma família negra, e ele vive alguns conflitos que aparecem muito, se não me engano, numa troca de área profissional que ele quer fazer, mas não sabe se faz, e também quando ele vive seu relacionamento amoroso com uma moça muito interessante, e que não deixa de sofrer algumas críticas da mãe por essa escolha amorosa, mas não é porque a moça seja errada, enfim, ou seja certa, é só pelo jeito da moça de levar a vida, uma moça inteligente, criativa e tudo mais, e que vai passar por um momento muito, muito complicado. A vida dos dois passa por um pequeno revés, e esse é o momento que ele tem que ter firmeza para estar com sua companheira. E aí é o momento que ela se deprime e tudo mais. Eu não vou contar muito o que é, porque é interessante deixar surpresa, para vocês ficarem instigados ali. Mas esse momento vai trazer uma coisa que o Lucas vai acordar em relação à mãe, porque a mãe chama a companheira dele, mas ela é fraca. Se fosse eu que estivesse passando por isso, eu não agiria dessa forma e tal. Aí ele fica muito, muito triste por essa fala da mãe e pensa em romper com ela, mas não rompe. E fica, obviamente, muito próximo à companheira, até que, por fim, ela se recupera, né? Desse momento tão delicado na vida do casal. Bom, aí a gente tem... Mas que o Lucas, ele tá ali, ele não precisa fazer muito esforço, ele já é acarinhado por essa mãe. Tanto é que tem uma passagem que ele chega de chinelo, que ele tá na praia, e esse chinelo suja o tapete da mãe, quando ele já não mora mais lá, e ela chega, ai, meu amor, meu querido, cada vez mais bonito, entra aí e tal. A Marília tá também na casa e fala, nossa, Lucas, você tá sujando o tapete da mamãe. Ela fala, bobagem, não tá não, é a praia, é coisa de rapaz mesmo. Aí pronto. Então, por aí já vê que tipo de imagem, né? Que tipo de, de, de arquétipo que tem aí nesse filho, né? Que a mãe cria para esse filho, melhor dizendo. Aí vem a Marília, a segunda filha, ela ficou a mulher perfeita, quase com um robô. Eu vejo a Marília assim, ela tem que ser a melhor desde de criança. Tem uma passagem que a Elisama vai falar dos penteados. A Marília era a única que não se despenteava, que procurava ter seu vestido bonitinho, arranjadinho, não brincava na terra, enfim. Eu acho que a Marília, ela tem um lance que é diferente do vir a ser da mãe. Ela queria achar seu lugar, mas ela sofria por tirar um pouquinho essa armadura e respirar. Eu vejo ela o tempo todo como se ela tivesse uma faca apontada, uma espada apontada para a cabeça dela 24 horas. Porque ela está com as tranças alinhadas, ela já levanta pronta para trabalhar, ela trabalha, ela veste roupas com a paleta que combina com ela mora numa casa assustadoramente bem arranjada, bem organizada. O relacionamento dela, num dado momento, ele vai acabar, porque ela, sendo uma pessoa exigente consigo mesma, ela não entendia certas cobranças que o companheiro dela fazia, como num dia, vamos ficar aqui vendo um filme, achei que você ia ficar deitada comigo. Não, hoje é sábado, não vou passar o dia inteiro deitado com você vendo um filme. Tem que ir lá para casa da minha mãe, ajudar a preparar o jantar. Era fim de ano, era Natal.
E aí a relação que ela vai buscar ter com o filho, tem até uns momentos interessantes, até bonitos, dela com esse filho, que é um filho pequeno. É isso, é. E aí, como é que ela vai criar e tal. Peraí, acho que é isso mesmo. E aí, tem isso. E então, a Marília, ela é o braço direito da mãe, como eu descrevi desde pequena, ela ouve essa mãe. Mas aí tem um lance interessante, porque ela tinha uma coisa que para nós filhos dá a impressão que pesa, para alguns até pesa mesmo, que é esse honrar pai e mãe, esse honrar a mãe, e que por vezes é tão doloroso dependendo da relação que se constrói ou que essa mãe constrói com a gente, melhor dizendo. Então, para Marília, eu acho que é assim, porque vai ter um momento do livro que ela vai falar que ela até tentava se ver outra pessoa aí, enquanto adulta, mas ela não conseguia se desvencilhar dessa casca. Ela então teve que fazer o papel da filha perfeita. Por quê? Ela viu os conflitos que a mãe enfrentava, aliás, os dessabores, os estresses que a mãe enfrentava com a Rita, pela Rita ser uma criança difícil, e nem era tanto que talvez era difícil, era só uma criança mais geniosa, talvez, ela não dava conta de ser assim, ai, não, preferível não, 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 não ser mais uma a onerar a minha mãe emocionalmente. E ela também, enquanto criança, ela via como que o pai era omisso, enfim, meio pastel, enfim, com as coisas desse pegar a coisa mais na rédea firme e educar as crianças junto com a mãe. De uma certa forma, a Marília vai trazer isso na história no final do livro. Claro que todas as cortinas vão se abrir emocionalmente falando, ou melhor dizendo, as emoções vão ser descortinadas com cada irmão, porque vai ter um acontecimento que é não sei se um rompimento, mas eu acho que um outro entendimento da configuração de relação com essa mãe, e que isso vai gerar uma aproximação necessária com esses irmãos. Mas no final do livro, também não vou falar o que é que acontece, não. Mas eu acho que é um lance de honrar essa mãe de outra forma, que não é essa forma que ocorre ao longo da história. Bom, e aí a gente chega na Rita. Rita, a caçula da família, cresceu escutando que o pai e a mãe a amavam mais que tudo no mundo e que os irmãos eram seus melhores amigos. O vínculo não precisava ser nutrido, o sentimento não precisava ser demonstrado. A medida do afeto era dada pela hierarquia familiar, não pela conexão genuína. Não é o amor que sustenta os relacionamentos, é o jeito de se relacionar que sustenta o amor. Precisou escutar a própria voz para lembrar que não havia nada de errado em separar o amor das expectativas sociais. Depois de anos de terapia, entendeu que o amor não é aquilo que a impede de ser quem é, que tira a sua autenticidade e alegria. Se não soubesse exatamente o que é esse sentimento, o que esse sentimento é, ela pensava, corria o risco de aceitar qualquer coisa que tentasse se passar por ele, como tinha feito por tanto tempo. Ela nunca se sentiu amada pela família e sabia que nunca experimentaria isso. Naquele momento, ela precisou assumir que não os amava também. Bom, acontece uma coisa aqui que é, que a Rita vai romper, né, com a família dela, porque desde pequena ela era era muito, enfim, criticada pela mãe. E do cabelo, a forma como ela brincava, você não tem modos. Aí tem até uma coisa que a Elisama coloca aqui, consegui ouvir direitinho a voz da Elisama falando isso,
que é Rita, entre agora. O I do próprio nome soava agudo e estridente ao sair de seus dentes cerrados. Olha esse cabelo, você está nojenta. Já não sei como agir com você. Por que não se parece um pouco mais com sua irmã? E aí, é uma passagem, enfim, passagens da vida da Rita que ela vai carregando consigo, isso vai moldando ela enquanto mulher, na vida fora, mas ela acho que ela não estava presa numa caixa como a Marília, não. Ela era um pouco diferente. Ela conseguiu ir para o que ela queria ir em sua vida, mas sempre tinha um peso. Esse peso do queria que minha mãe me amasse, né? É algo que aparece muito no livro o tempo todo. E aí ela vai conseguir escolher a profissão dela por si mesma, mas os relacionamentos afetivos, por vezes, vão ser relacionamentos quebrados, até que num dado momento do livro ela conhece um cara que vem para ser, de fato, um companheiro, com C maiúsculo dela, e que ficam, enfim, que tem passagens até interessantes no livro com os dois, assim. Num dado momento também a Rita se torna mãe, e é uma passagem interessante porque vai ser um momento de cura, vai ser um momento de exorcizar demônios, né, internos dela, vindos de infância, adolescência e a vida toda, enfim, e um momento de ela, enfim, de ela exorcizar, né, essa mãe interna dela. Bom, perdi aqui que eu ia falar uma coisa importante. Isso. Na terapia sistêmica, enfim, já cheguei a fazer um pouco também. Tem um lance que tanto esses terapeutas sistêmicos como reikianos sempre vão falar de um lance que sua vida tá meio quebrada, tá sem desenvolver, como é que é a sua relação com a mãe? Sempre tem uma pergunta assim. E aí, é, e aí vão ensinar alguns processos, algumas técnicas, algumas conexões, né? Com o sagrado, com o eu interior, enfim, com o interior, melhor dizendo, com o subconsciente, enfim, mesma coisa, para poder conectar com essa figura mãe dentro da gente. E fora também, né? Uma vez eu fui numa reikiana que ela me falou a importância de fazer sempre o Ho'oponopono para a limpeza da relação com a mãe, ainda que ela fosse uma limpeza que não era uma faxina geral, né? Então, essa conexão com a mãe, né? Com quem gera a gente, é nossa casa primeira, né? E por isso tem tanta potência com nós, com a gente, conosco enquanto sujeitos, melhor dizendo, que estão aí, que estamos aí habitando esse mundo. E essa relação com a mãe é um negócio que é muito, muito louco, né? Que, enfim, que se você não minimamente o exorciza ou perdoa, se é o caso, ou consegue reconectar quando é o caso e consegue, enfim, fazer os desdobramentos necessários para essa relação ou para essa figura, se ela não está tão próxima de você, de fato a vida tem umas travas mesmo. É uma conexão, uma potência que é difícil de explicar. E já vi diversos casos que a pessoa, quando ela tem aquele rompante, que ela consegue pôr para fora e se reconecta com essa figura materna, conseguindo
tratar ali com a mãe do que for para ser tratado e consegue reconectar, não, naquela época eu te criei assim porque a condição era essa, não tinha como dar outro tipo de coisa e tal. Parece que é como se tomasse um banho de cachoeira, né? Vem e leva tudo. Aí você reconecta, vai se conectar novamente de uma outra maneira dentro daquela relação com aquela mãe, consigo, que é um lance muito importante, e isso próximo a uma relação muito próxima a mim, de uma pessoa conhecida, que falou isso, que a mãe, ela fazia tudo pelas outras irmãs e muito pouco por ela. E tudo que era dela era sempre criticado. Quando dá num determinado momento, ela joga no ventilador, você nunca me amou. Ela fala, como? Se num dado momento em que a gente morava em X lugar, eu tentei te salvar numa crise de pneumonia que você teve, estava sem respirar, fui para a rua procurar o primeiro carro que eu te joguei nele, fui entrando para a gente ir no hospital para tentar salvar a sua vida. E aí ela vira e fala, parece que você nunca me amou por conta disso, disso e disso, N situações. E aí foi um momento muito tenso e que depois isso tem esse ápice, né, para depois a relação se transformar e essa mãe reconhecer que num determinado período essa filha foi que mais cuidou dela. Bom, e tem um outro lance, que aí é mais meu, né? Que é quando minha mãe nunca brigamos nem nada, mas a gente se reconectou enfim, num determinado momento da vida aí. É quando a gente reconhece que é muito parecido. Isso foi durante a pandemia. A pandemia foi um processo que, para alguns, gerou traumas, adoecimentos, para outros, gerou curas, porque a gente teve que lidar muito com o eu da gente, né? E com o outro também, por vezes. Então, nesse momento, era encarar ou encarar. Algumas pessoas não se deram bem com com esse, com esse, esse, com esse processo, não. Bom, mas então falei dessa relação com a mãe da Rita. Bom, e aí minhas impressões sobre esse livro, só para já ir passando para o Kelson, daqui a pouco posso falar mais, é que é um livro, nossa, Elisama, ela foi feliz demais ao escrever esse livro, foi um presente para todos os leitores do Brasil, quiçá do mundo. Para mim, que acompanho ela, enfim, há um tempo, ela tem um podcast, que é o Café com Cuscuz, que ela apresenta junto com o também profissional de saúde mental, se não me engano ele é psicólogo, que é o Alexandre Coimbra do Amaral, e eles fazem esse podcast que é muito bacana para falar das relações humanas, de momentos, né, que a gente vive na sociedade, como é que isso reverbera na saúde mental de todos nós e etc. É um podcast que vale muito a pena ouvir. Café com Cuscuz. Elisama Santos e Alexandre Coimbra do Amaral. E aí Elisama, ela no mesmo rio, ela, quando eu digo que ela foi feliz e nos presenteou a todos a escrita desse livro, é que é um negócio que dá um tapa na cara da gente, né? Porque quem não tem, seja na própria casa, ou em parentes ou em amigos, casos de relações familiares que elas são quebradas justamente pelo não dito, aquilo que não se fala. Aí eu tô te vendo, eu acho que você é uma pessoa X. Mas, na verdade, a leitura que você tem de você é outra, completamente diferente. E que muitas vezes você não vai agir de tal forma, não vai falar tal coisa, porque você entende que não te compete, né? Ou, por outro lado, uma pessoa que é mais sanguínea,
como diziam os antigos, é aquela pessoa mais explosiva, muitas vezes é uma forma de defesa dela porque ela não aprendeu a agir de outra forma. E muitas vezes virar uma coisa que hoje a gente fala muito, que é relação, construção dos afetos. A palavra afeto, ela aparece muito em diversos trabalhos. Eu mesma gosto muito de usar quando eu escrevo meus textos de patrimônio, projeto, o afeto, porque é uma palavra que ela é muito potente, né? Quando a gente usa, até tem um certo cuidado, né? Você vai digitar afeto, porque é uma palavra que tem muita docilidade em sua essência, ao meu ver. E aí, hoje, quando a gente fala muito dessa constituição de afetos, dessa existência de afetos, da presença de afetos, muita gente não sabe nem o que é isso, né? Principalmente quando a gente pega, ainda se, apesar que não tanto quanto antes, a meu ver. Mas antigamente eram poucas as relações familiares que eram construídas, postas nesse campo do afeto, dessa forma como a gente conhece hoje. Dentro disso que Elisama até fala muito no seu trabalho, que é a comunicação não violenta, né? Uma educação que prima por relações saudáveis, família e comunidade. Então, esse livro, ele escancara várias coisas, né? Esse papel da mulher na sociedade, que ela é mãe, ela é esposa, e quando ela vai olhar para si, que é mulher, é um ser que fica num eterno vir a ser. Para ela ser, ela depende do outro, e talvez não resta tempo, e o trabalho, e o momento para olhar para si é um trabalho também, tá? Eu não quero, não, deixa para lá. O que eu sou é esse aqui. Pronto. Mas eu não vou entrar, talvez, numa seara mais profunda, onde estão meus sentimentos, porque se eu entrar lá, não sei o que eu vou entrar. Ou até sei, mas eu não quero olhar para isso. Então, é uma leitura muito rica, recomendo, já recomendei, enfim, no encontro, já recomendei no grupo, recomendo aqui muito a leitura de Elisama Santos, mesmo Rio. Enfim, e, e, e aí é um livro que todo mundo devia ler, em algum momento da vida. É um livro que, por vezes, a Elisama, ela traz uns diálogos aqui que parece que ela entrou dentro da casa de alguém. Vou lá, fazendo uma pesquisação, observando ali o cotidiano familiar, enfim. Mas que ele dialoga bem, né, com o cotidiano das nossas famílias brasileiras, que tem essas lacunas, ainda mais famílias negras, né, agora pegando o recorte racial, já falei de um pouco de recorte de gênero, ainda que de modo incipiente, confesso, mas também trazendo o recorte racial para as famílias negras, é muito também dado um texto em que, por muitas vezes, você tem que correr atrás da sua subsistência. E mais ou menos falar com o filho seu, ó, quando eu chegar, eu quero ver tudo ok aqui. Vai andar em má companhia, enfim, sei lá, procura se comportar direitinho. Você sabe, a sua mãe e seu pai não tem tempo de estar com você e tal. Dar aquela educação mais repressora. E também mora, né, no coração desses pais um medo, sei, de o que está fazendo com aquele filho, o que poderia ser dado a mais para ele, que não está sendo dado, enfim, afetivamente falando, né? Eu falo por experiência própria quanto filho. E que depois conseguia ter essas conversas, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, né? Que é nesse ponto já a gente vivia trabalhando, mas quando a gente
conversava com vocês, a gente ia bater. Que era uma forma que a gente tinha de colocar vocês dois em disciplina, porque a gente não queria que vocês dessem uma coisa que não prestava. Bom, e aí o recorte também de uma criação dotada de uma certa violência, né? Gritos, enfim. Aqui não vai aparecer. Aparece em alguns momentos. E aí, tem uma leitura que eu fiz inicialmente, pensando se a Maria Lúcia não era uma mãe narcisista. Facilmente alguém pode pensar isso lendo o livro também, mas depois eu entendi que não, porque quando vai descrevendo cada personagem, eu entendi isso e caracterizei ela dessa forma, o eterno vir a ser. E ela conta o que morava dentro dela, né? Então não era muito essa pessoa, não. Só uma pessoa que talvez não soube lidar com os afetos e elegia imagens X e Y de filho, de idealizações e tal, com as quais ela pudesse lidar. O que tivesse fora, ai, mas já está fora da minha curva e para mim já não rola e eu vou lidar do jeito que eu puder. E ainda mais tendo o marido que ela tinha, enfim, que também é isso. Para mim, o cerne do livro é o lance do diálogo, como que ele deve morar nas famílias, como que é importante ele morar com a gente mesmo, como que é importante uma vez que mora, toda hora ele aparecer, né? Seja nas situações mais simples possível, porque o diálogo ele é um remédio para muita coisa, eu penso. Mas, bom, é isso, meu povo. Falei demais. Vamos ouvir Kelsey. Valeu, muito bom. Te agradecer por trazer os aspectos do livro, né? Repito de novo, o Afrolivros, Rádio Griot. Esse ainda não está lá, mas você tem outros que você já fez aí pegando essa temática e depois, por favor, conte o endereço, depois e agora o endereço bonitinho, como é que se encontra a Rádio Griot, o Afrolivros, o tempo lá bonitinho, como é que é isso? 2 minutos para a senhora me contar isso tudo. Vai no... Primeiro tem no Spotify, Web Rádio Griot, e também, lá tem todos os programas antigos, e aí a gente tenta fazer semanalmente, né? Enfim, ultimamente não tem dado muito não, mas enfim. Tem alguns lá já, muitos, inclusive, dá para ouvir de vários temas literários, e a gente fala não só de escritores negros, escritoras negros brasileiros, como também africanos, enfim, estadunidenses, por aí vai. E a rádio, o endereço é www.radiogriot, que é GRIOT, radiogriot.ouviragora.com.br. Esse é o site da rádio, www.radiogriot.ouviragora.com.br. É isso, meu. Na Rádio Griot, maldade minha, na Rádio Griot, ela faz a puxada mais, como eu vou chamar, de radialista, né? De radialista, assim, aquelas coisas radialistas, outras conotações também. O livro é bom, mais do que bom. O livro é instigante, ele mexe muito, Eu vou pegar os recortes que ele trouxe para dialogar, e os diálogos são imensos e inúmeros, não vai dar para fazer todos, nem vou trazer todos, mas eu pensei no diálogo nosso,
das quartas-feiras, um grupo mais específico, o diálogo com os colegas da filosofia clínica também é um diálogo mais interessante, o diálogo com os terapeutas, o diálogo com as partilhantes, assim, né? O livro te dá muitas portas de entrada. E isso que é legal e interessante, quando o Lili estava falando da Elisama, numa passagem mais específica de como que se era visitar-se mesmo a casa de cada um, e eu acredito que o processo da escrita tenha se dado muito nessa perspectiva. Não sei se de uma única família, da qual ela a atendeu, ou se de várias pessoas que vão te dando vários elementos e muitos arquétipos que te proporcionam a criação e a construção dessa literatura. Mas uma literatura que ganha esses componentes altamente arquetípicos, esses modelos que você encontra. Tá falando de mim, tá falando da minha mãe, tá falando do meu pai, tá falando do meu vizinho, tá falando da minha nora, tá falando da minha sogra, tá falando dos meus irmãos, falando, aproximando muito um olhar e um entendimento da nossa própria pele, da nossa própria vivacidade. Então, esse feito ela consegue de uma forma muito bonita, muito brilhante, e dialogando en passant conosco da filosofia clínica e também com outras propostas terapêuticas aqui em terreno brasileiro, nós ainda não conseguimos essa grande obra. Na filosofia clínica não temos, no meu conceito, na minha concepção, essa obra que proporcione um entendimento do que a gente faz e de como nós fazemos, a partir dessas leituras, a partir dessas construções literárias, menos acadêmica, mais literária mesmo. Mas eu paro aqui para me dar 3 saltos carpados para trás, e depois eu darei 2 Daiane dos Santos, twist cravado, e aí eu recomponho e retomo talvez em um outro momento. Os saltos para trás é porque quando a Lili fala da questão sistêmica, da terapia sistêmica e a representação da mãe, é uma coisa que tem auxiliado, mas ao mesmo tempo desequilibrado muitas pessoas. Auxiliado porque essa reconexão com esse laço auxilia mesmo. Contudo, entretanto, todavia, a forma com a qual se busca essa reconexão, ou esse entendimento de mãe que foi dado nessa interpretação aqui via Bert Hellinger, aos meus olhos, por vezes, parece um equívoco de entendimento do que é mãe numa cultura africana e de que é mãe numa cultura ocidental. Quando está se pensando mãe numa cultura africana, está se pensando muito numa questão maior, quase a natureza, quase a vida, quase a terra. Isso é mãe. A mãe não é necessariamente um ente biológico, é também, mas não só. E algumas questões que são levadas para se discutir ou se reconectar apenas nesse ente biológico, muitas vezes altamente problemático. Muitas vezes. Outras vezes nem tanto, porque são níveis de camadas mesmo que vamos descascando e vamos acessando. Mas muitos dos imbróglios que por vezes nos chegam em clínica perpassam essa não compreensão dessas figuras, pai e mãe. Um amigo que trabalhamos juntos na Cidade dos Meninos, a querida CDM, Cidade dos Meninos é um projeto social que atendia jovens, na verdade eram adolescentes, né, que eram, naquele momento lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, eram em sua grande maioria
adolescentes em vulnerabilidade social e alguns com medidas socioeducativas, né? Tendo que pagar algumas medidas socioeducativas. E dentro desse contexto, um amigo virou para a gente e falou assim: pai é papel social. Qualquer um pode fazer essa função social aí de pai. A igreja, o professor, a polícia, qualquer um a princípio faz esse papel social de pai. A mãe tem implementações, acho que mais aprofundadas, mais enervadas, contudo, entretanto, todavia, em alguns momentos a gente precisa dar esse entendimento e essa leitura. Da mãe, olha, não personaliza tanto nesse nível, porque alguns problemas ali são quase que insolúveis. Dei esse salto para trás para dialogar, mas isso eu vou fazer no próximo. Eu vou contar um pouco dessa relação do livro com esses componentes da historicidade e do mundo como representação. Porque para mim, enquanto ouvia e, na verdade, lia, foram as duas grandes chaves, como que é assustador para todos nós essa coisa. A minha mãe não é a mesma mãe dos meus irmãos. O meu pai não é o mesmo pai dos meus irmãos. Temos camadas e temos formas com as quais o outro nos acessa que é muito diferente da qual a gente acredita que estamos sendo acessados. Isso é altamente problemático e isso é extremamente terapêutico. Mas falo disso já no próximo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande e imenso. Quero agradecer mais uma vez a Lili pela participação, por ter nos brindado aí com trazer, né, o livro O Mesmo Rio, da Elisama. Apareceu no encontro nosso de quarta-feira, onde a gente estava discutindo um pouco dessa questão da família, e a ilustração era muito pertinente mesmo, com a situação familiar, né? Esses embrólios que a forma com a qual a gente estrutura acaba desestruturando cada um dos seus membros, às vezes não só por falta de amor, mas sobretudo por falta de expressividade daquilo que se pensa, daquilo que se sente. Mas eu dialogo um pouco com isso em outro momento. Agradecer a vocês e agradecer a Lili mais uma vez. Por favor, querida, só aí. Zé, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês. E falando desse livro que chamou muita atenção, enfim, por um assunto que é tão caro para todos nós. Então, agradeço imensamente e recomendo que leiam Elisama Santos, o livro O Mesmo Rio. E é isso. Um abraço. Grato, povo.